Olá, eu sou o professor Manuel Alves, sou professor de mecânica da Data Brasil e quero apresentar para vocês algumas ferramentas de operação para esta máquina operatriz. A principal delas está na minha mão, chama-se paquímetro de vernier. Sem essa ferramenta ou instrumento, eu não sei quanto eu estou usinando ou quanto vou deixar de usinar. Ela é a principal ferramenta, depois da trena e do próprio micrômetro, que vai me dar a precisão necessária para a usinagem de um equipamento, tanto na usinagem vertical como na horizontal. Sendo ele uma máquina de múltiplas funções, eu posso trabalhar com ele na vertical, em fresa, como nós já vimos. Podemos trabalhar como torno horizontal universal e podemos trabalhar como furadeira, certo? Então, essas ferramentas todas são equipamentos de apoio e os artífices, a profissão ou os alunos, a primeira coisa que eles têm que ter conhecimento é justamente conhecer cada tipo de ferramenta e os cuidados que ele tem que ter com ela. Por exemplo, como isso é uma ferramenta de precisão, eu não posso medir e puxar, porque vai me desgastar e não vai me dar uma medida precisa. Como um micrômetro, quando eu fecho ele, eu não posso encostar ele no encosto com a parte de medição. Por quê? Gera calor, calor gera dilatação e a ferradura se altera. Então a medida não será normal, porque a dilatação danificou o paquímetro ou o micrômetro. Ok? Então, esse painel de ferramentas nós podemos utilizar tanto numa máquina deste tipo, como num torno horizontal normal, como numa furadeira, como até numa plana ou num torno CNC. Todas essas ferramentas, elas são necessárias, como por exemplo, um desandador, um porta-cocinete, um desandador manual para pequenas operações de rosqueamento, um nível que parece, por incrível, que é de pedreiro, né? Mas é de mecânica. É ele que vai te dar o equilíbrio para medir ali, para ver se a peça está alinhada numa hora de fresagem. Jogos de chaves combinada, chaves de boca, martelos para rebite ou ferramentas de maior impacto, né? E martelo de pena, que é um martelo também de mecânico. Nós não usamos martelo de unha ou de orelha, isso é coisa de carpinteiro. Serra, nós temos os arcos de serra e temos vários tipos de serra, desde 18 dentes a 24 dentes. Utilizamos o 18 dentes para material mais espesso e 24 dentes para chapas finas. Todas as chaves e brocas ou alicates ou uma chave dessa, que todo mundo conhece como chave inglesa, e alguns pejorativamente chamam até chave de engenheiro, porque acham que engenheiro não sabe medida. Lê do engano. Engenheiro sabe medida, tanto é que eu sei. Alicates de corte de bico, universal, rebites pop, esquadros. O esquadro, muitas pessoas acham que o esquadro não é uma peça de precisão. É uma peça de precisão. Se ele não estiver bem calibrado, tudo que nós fizermos e tivermos de utilizar um traçado
ele vai sair errado. Onde nós usamos? Usamos em furadeira, em fresagem e futuramente até em sala de metalografia, onde nós fazemos traçado em chapas. E o esquadro é um material de precisão. Não se pode bater, não se pode torcer, não se pode jogar nenhum material em cima. E nós temos alguns materiais, como chave Allen, alicate de regulagem múltipla, e uma peça muito pouco conhecida. Essa peça aqui é um alicate de forja. Exemplo, se eu quero temperar esta ferramenta, eu tenho que pôr ela num lugar quente, ou com um maçarico ou com uma forja. Eu vou aquecer até chegar a uma cor de 900 graus, que seria violeta. Eu vou temperar ela no óleo e depois revinir na água, que é amaciamento da dureza. Então, para isso, poucas oficinas ou escola têm uma ferramenta dessa. O pessoal usa uma tenaz comum de pegar brasa. E essa ferramenta é própria para isso. É um alicate próprio de operação de têmpera para aquecimento. Então, vai proteger a mão da pessoa e vai trabalhar com uma peça com uma certa distância sem ter irradiação de calor. Isso aqui são limas. Para muitas pessoas, lima é um negócio simples. Pelo contrário, lima é a ferramenta de ferramenteiro. Para se limar, tem que se conhecer a lima e o material que está limando. Para cada operação, você tem que ter uma lima especial. No caso dessa daqui, é uma meia cana. Ela serve para limar cantos redondos. Essa daqui é uma lima mursa, que serve para dar acabamento. E essa é uma lima bastarda, que serve para desbaste. As duas limas são parecidas, o picado delas que é diferente. Para mim dar acabamento com essa lima mursa, eu passo giz. Então o material não vai entrar dentro do sulco e vai dar um acabamento primoroso. E essa daqui, se eu passar giz, eu não consigo cortar. Então essa daqui é uma lima de desbaste e essa daqui de acabamento. Essa é uma lima meia cana, porque ela é meia cana. Nós temos lima redonda. Às vezes precisamos de um ajuste num furo e tem que ter uma lima redonda. Um ajustador ou um mecânico que trabalha em ajustagem ou ferramentaria, ele não pode martelar, é como o soldador. Se ele martela, ele tem o descontrole total na mão. Então ele pode até começar a tremer a mão. Então ajustagem, rasqueteamento, ferramentaria e solda, a pessoa não deve usar o martelo. Por isso todo soldador tem um ajudante dele, que é a pessoa que vai apicotar a casca da solda e também passar a lixadeira para tirar o excesso de solda. E na ferramentaria, isso aqui é um material de precisão. Uma lima redonda, mursa. Isso daqui chama-se canivete de rosca. Quando se estuda a metrologia, entendemos que nós temos dois tipos de rosca. Uma métrica e uma em polegada. A Whitworth SAE são roscas americanas ou inglesas. E a métrica é uma rosca dentro da norma ABNT e dentro da DIN, Deutsche International Norm, que é a norma alemã. Então, nós temos dois tipos aqui
do pente de rosca. Um exemplo. Quando é métrica, eu vou calcular a rosca pelo passo, que seria a distância entre um dente ao outro. Então eu vou saber quanto é o passo. Esse aqui, por exemplo, é de dois fios e meio. Então a distância entre uma volta consecutiva seria 2,5 milímetros. No caso de em polegada, que seria Whitworth, SAE, NF, NC, então seria fios por polegada. Então nós teríamos, se nós não tivéssemos essa ferramenta, nós teríamos de contar a quantidade de fios que tem dentro de uma polegada, ou 25,4 décimos de milímetro, para saber qual é o tipo de rosca. Então seria a métrica em passo e a polegada em número de fio por polegada. A altura da rosca é também a altura, o comprimento do passo. Só varia apenas em o espaço que ela tem de folga. Por exemplo, um furo de 25, um eixo de 25 não entra num furo de 25. Ou o furo tem que ser um pouquinho maior, ou o eixo tem que ser um pouco menor. E na rosca a mesma coisa. Então nós temos as constantes. Para a métrica seria passo vezes 0,69. Esse 0,69 é uma constante para que dê folga e a porca e o parafuso não fiquem apertados. E no caso da Whitworth, por exemplo, seria 0,64. Seria uma polegada dividido pelo número de filete vezes 0,64. E na SAE seria 65. A norma SAE é uma norma praticamente francesa. SAE significa, Sociedade Automotiva Engenheiros Automotivo ou Sociedade Automotivas de Engenheiros ou Sociedade de Engenheiros Automotivo. Por isso tem SAE. E a Whitworth é um padrão inglês que muito aceito pelos americanos, que eles não quiseram usar o Whitworth e puseram o NC ou NF. Para roscas de tubo, todas elas são em polegada, é globalizado. A mesma rosca que é feito lá na China, ela tem que funcionar certinho aqui com uma conexão em um pedaço de tubo ou um nipple feito aqui no Brasil. Por isso, as medidas de, por exemplo, um tubo de 20 milímetros seria meia polegada gás. E, por exemplo, um de 3/4, que seria 25, seria 3/4 gás. Apesar daqui no Brasil fazer o tubo em milímetro, a rosca continua sendo em polegada, porque é globalizado. Então, vocês gostaram do nosso vídeo? Faça um convite a todos que nos assistiram a fazer uma visita nas nossas unidades da Liberdade e de Guarulhos para verificar em loco o nosso potencial de equipamentos mecânicos, elétricos, hidráulicos e também didáticos.